Olá! Engana-se quem pensa que o trabalho escravo terminou com a promulgação da Lei Áurea há 133 anos. Casos de trabalhadores em situação análoga à escravidão ainda são corriqueiros na atualidade. Segundo dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho no Brasil, só em 2020, 942 trabalhadores foram resgatados da escravidão contemporânea. E esse tipo de relação não se estabelece apenas na zona rural. Nas cidades, ele se faz presente no trabalho doméstico. Um caso recente no Rio de Janeiro chamou a atenção do Brasil. Uma mulher foi mantida em condições análogas à escravidão por 32 anos. E hoje o Papo com Ela discute sobre essa prática que ainda sobrevive em nossa sociedade. Vamos conferir agora a reportagem feita por Júlia Graminho. Desde 1995, mais de 55 mil pessoas foram libertadas de situação análogas à escravidão no Brasil. A maioria dos crimes ocorre no campo, mas também nas cidades, com uma frequência que chama a atenção das autoridades envolvidas nos flagrantes. O trabalho análogo na condição de escravo no serviço doméstico se apresenta de forma silenciosa em nossa sociedade. Muitas vezes é exercido por pessoas que prestam esse serviço desde a infância até a velhice, sem nunca saber dos seus direitos e sem nunca receber salário ou tratamento digno. Um levantamento do IBGE de 2018 revela que 76% dos trabalhadores domésticos ainda não têm carteira assinada. Foi assim por muito tempo na vida desta senhora. Aos 12 anos, Sônia saiu da casa dos pais em Cáceres para trabalhar como babá na capital. Ela recorda que foi narrado um emprego digno, com liberdade, mas ao chegar na casa dos patrões, a realidade foi bem diferente. Cheguei lá, achando que uma coisa no telefone é uma coisa, mas morar dentro da casa das patroas, antes, as empregadas eram muito sofridas. Tudo seria a patroa entrar para o quarto dela, fechar a porta do quarto dela. E eu ficava no quarto, dormindo no quarto, cuidando do pequenininho no berço e cuidando dos outros dois na outra cama. Eu era assim, eu era tudo naquela casa. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu limpava, eu era babá, ainda levava as crianças depois do almoço para a escola. Então, de tudo, eu era tudo desse povo, eu era tudo. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E o Dirceu foi criado junto com essa família. Eles me ajudou a criar eles. Foi um momento difícil, porque eu tinha o Dirceu e eles tinham os 3 filhos. Então, os filhos das patroas sempre é o primeiro. E o da gente, né, o filho da patroa, da empregada, nunca é só por derradeiro. Então, assim, meu filho foi muito judiado, porque como eu trabalhei muitos anos e convivi, e ajudei a criar os filhos deles, então eu era tudo pelas crianças. Mas o deles não aceitava o meu. O meu filho era preso dentro do quarto, porque o meu não podia se juntar, porque os filhos da minha patroa não aceitavam o meu Dirceu. O meu Dirceu era preso durante o tempo todo dentro do quarto. Isso. E naquela creche, eles descobriram que ele tinha um distúrbio. Então, eu batia muito nele, por causa dos filhos da patroa. Tudo que os meninos faziam, eu descarregava no menino, porque eu era muito carregado o serviço. Então, eu descarregava no menino. Quando eu fui ver a verdade, já era muito tarde. Aí era muito tarde, aí eu falei, mas para onde eu ia? Eu não tinha como sair com a criança com problema de saúde. E eu tive de enfrentar aquilo, foi doído. Então, assim, eu amo eles, mas também deixou marca. É uma ferida que você vê, sabe? Através dali, fui muito judiada, muito escravidada, porque estava vendo que não tinha condições e era impondo, né? Ainda jovem, conseguiu a ajuda de uma tia que encontrou uma nova casa para trabalhar de doméstica. Promessas não faltavam, mas o cenário não mudava. Foi em um desses empregos que ela perdeu a sensibilidade nas mãos. Eu fazia de tudo e eles mexiam com espetinho também, né? E eu tinha de mexer com tudo, aqueles limpa-forno, e eu usava luva. Mas como eu usava luva,
com aquela bucha paia de aço, que começava a pôr aquela esponjinha e passava o produto, o limpa-alumínio. Aí eu pegava os bombril e a paia de aço e ia começando a arear. A paia de aço esmorecia a luva e a paia de aço furava o pé da minha unha e o produto entrava. Então fui entrando, aquele produto ia entrando no pé da unha, toda ferida, né, que é a paia de aço. Mas nem assim eles não me abandonavam, não me deixavam. Era eu que tinha de comandar. Chegou um ponto que eu não aguentava mais, eu fui para a saúde e o médico chamou ele lá e falou: olha o estilo, o tipo que a tua secretária está. A mão dessa mulher está podre. E como você está deixando essa mulher com a mão podre cozinhar para você? Aonde está a tua natureza e teu coração? Eu trabalhei 10 anos com eles, né? E nisso, eles ficou com a minha carteira de trabalho, e eles assinou a carteira, mas não pagava. De mim eles recolhiam, mas não pagavam o INSS. Não pagou o INSS. E na hora que o doutor Pio, que é o advogado, entrou na ação junto com ele teve de assinar a minha carteira, mas assim mesmo. Não foi pelo Eduardo que eu trabalhei há tantos anos, porque ele recolhia, tirava a minha parte, mas não passava para pagar para mim se encostar. Aos 57 anos, Sônia reconhece que viveu em prisões psicológicas. Hoje, ela consegue perdoar e ainda carrega no coração o desejo de reencontrar os filhos dos antigos patrões. Todos nós temos um passado na nossa vida. E nós temos de abrir o coração e perdoar. Entendendo que eu tenho de me perdoar e ser perdoado, porque não vai voltar mais às minhas mãos. Eu olho que ficou uma sequela para o resto da minha vida. Mas eu sei que não vai voltar. Então, sempre nas minhas orações, eu peço que o Senhor me perdoa. Aquela mágoa, o sentimento. Eu tenho até uma hoje, eu falo assim, que se eu conseguisse encontrar eles, eu abraçava eles. Porque eu criei os 3 filhos deles. Intervalo comercial e a gente volta em breve conversando com a juíza federal trabalhista aposentada, a Carla Reita Faria Leal. É um instante só.